Você lida com sabedoria, habilidade, como você falou, com ironia. Muitos te chamam de esquerdopata, inclusive, na Comunista rede social. também. Comunista. E você já foi do lado do comunista. Bolsonaro. Você faz chacota com a sua audiência, você brinca com esse jogo. É assim que você conseguiu lidar? Então, primeiro, eu nunca tive propriamente do lado do Bolsonaro, né? Tanto que no Roda Viva, muito famoso, um pouco antes da eleição, que uma das entrevistadoras, eu estava no centro do Roda Viva, me perguntou sobre alguma coisa que eu pensava do Bolsonaro, e eu lembro bem da frase, porque na época deu muito pau, que foi o seguinte: se eu tivesse que escolher entre o Jean Willis e o Bolsonaro, eu votava no Jean Willis. Né? Então, eu falei isso. Tá aí, se você procurar, você acha. Certo? Tá editado. Então, assim, tá no Roda Viva do Jornal da Cultura. Então, eu nunca estive do lado do Bolsonaro. O que acontece é que, assim, como eu sempre critiquei muito o PT e a esquerda, porque eu acho que corrupção, mas não só corrupção, atraso mental, Estado grandão, né? Essa coisa de evolução, essa coisa de encher o saco, roubar as coisa de pautas. palavra também. E tem uma coisa, hoje em dia mesmo a esquerda está nas empresas, né, meu? Assim, as empresas hoje... Nas marcas. Então, é branding, então você tem que contratar tal diversidade. Então, há aí um cruzamento em que o marketing descobriu que existem pautas que estavam à esquerda, e a esquerda está muito bem com gestão de pessoas, né? Toda essa discussão de reputação que a gente conhece aí, é isso mesmo. Então, o que eu acho, a tua pergunta é assim, eu de fato, o que aconteceu é que à medida que o governo Bolsonaro foi avançando, eu comecei a criticá-lo como eu criticava o governo do PT, né? Então, o que acontece é que muita gente tem uma expectativa hoje em dia no Brasil de que se você não é A, você é menos A. Sim. Certo? Sim. E aí essa discussão, que às vezes parece um pouco complicada, algumas pessoas acham que eu tiro chacota do público. Às vezes eu tiro sim. Sim. Mas não nesse assunto, mas eu tiro sim. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta Carnal. aqui ao seu colega de palestra. Tudo bem? Gostei da careca, mas eu acho que só eu deveria ser, né? Aí as pessoas sabem diferenciar a gente. Eu queria perguntar para você, Você Pondé. não tem barba, né? Pronto, a cara do Freud. Uma questão filosófica que você me respondesse, porque muitos dizem que a política é a arte do possível. E eu estou acreditando neste momento que é a arte do que é melhor para mim. É assim como um político pensa. Gostaria que você dissertasse sobre essa provocação, que você é um ser muito provocativo, meu amigo. E temos uma palestra hoje lá na Ana Rosa, não esqueça. Ana Rosa. No metrô? Não, é lá no bairro. Eu acho que não, eu não vi na agenda essa palestra. Eu marquei agora. Olha, veja bem, é comum essa definição da política como arte do possível, e ela de fato é. Né? Se você olhar assim do ponto de vista do dia a dia, é do possível dentro dos jogos partidários de interesses, do que está rolando hoje em dia nas narrativas de redes sociais. É uma palavra que todo mundo fala agora, narrativa. Né? Narrativa em tudo quanto é lugar. Agora, a sua segunda definição, a política, o que me interessa, depende do grau de corrupção do sistema político, que sempre é corrupto em algum grau. Né? Mas, assim, não há dúvida de que a situação que a gente está vivendo hoje entre PT e Bolsonaro são duas opções assim de terror político total. Porque o PT é um partido que se demonstrou bastante corrupto, é um partido que tentou transformar o Brasil no seu quintal, certo? E Bolsonaro e os bolsonaristas é uma espécie assim de versão assimétrica do PT, mas tão ruim quanto. Né? Inclusive, conseguiu elevar o nível da violência além do que o próprio PT, inclusive das redes sociais. E aí a gente tem, de fato, um sistema que quem faz o fiel da balança hoje é o Centrão. E o Centrão você não compra, você aluga. Então, eu acho que essa tendência a achar que o político hoje é alguém que só pensa nele mesmo, além de haver uma tendência a isso apontada no século XIX por um carinha chamado Tocqueville, que viajou lá para a democracia Democracia americana. na América. Exatamente. Excelente livro. Então, esse excelente livro. Esse cara. É igual, então, assim, apesar dele dizer lá na época que havia uma tendência do representante esquecer o representado, portanto, tem uma certa inércia na máquina política de que você, uma vez lá dentro, você começa a trabalhar
dentro do sistema para defender o interesse deles mesmos. Sim, né? sim. Isso é uma espécie de estrutura inercial da máquina política. Então, mas o Bolsonaro, nesse caso, ele foi o cara que quebrou a bagaça. Por isso que também deu essa confusão.